Oi, gente! Como prometido, eu vou contar para vocês aqui um pouquinho de como foi o processo da radioterapia. Uma pergunta que vocês me fizeram é qual foi o tempo entre a cirurgia e a radioterapia? E foi muito rápido, gente. Em 3 semanas eu já estava iniciando a rádio. Eu fiz a minha cirurgia 6 de junho. E aí tem toda aquela questão que a gente conversou, né? De não poder levantar o braço, movimentava daqui para baixo, toda essa questão. E aí a gente tem que fazer uma tomografia quando vai fazer a rádio, que a gente fica numa posição certinha que quando vai fazer as marcações. Tem até uma foto do dia que eu fui fazer essas marcações. E aí eles colocam na axila, colocam a medição aqui, colocam nas laterais, aqui na lateral da mama. Acho que são só esses lugares. E aí nessa tomografia, nós temos que ficar igual uma bailarina, com os 2 braços para cima. No meu caso, tinha que ficar levemente inclinada para pegar um pouco dessa região também. A cabeça, né, um pouco levemente inclinada. E aí eu me lembro que nesse dia eu falei, não, mas eu não posso erguer o braço, eu não posso movimentar. E eles falaram, não, já inicia os movimentos, conversa com o fisioterapeuta aqui do hospital, porque logo você já vai começar. E aí, rapidamente, poucos dias depois dessa tomografia, que eu já estava com a marcação, eu já comecei. Eu fiz a cirurgia 6 de junho. Em julho, na primeira semana de julho, eu já estava fazendo radioterapia. Iniciando as rádios, como foi? Acho que vocês já devem ter ouvido falar que o procedimento da radioterapia é bem rápido. A gente leva mais tempo se posicionando do modo certo na máquina do que para fazer o processo da rádio em si. Porque a gente tem que ficar, o braço tem que ficar certinho, a posição que a gente vai deitar na maca, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, tudo certinho para ter certeza que vai pegar a área que eles delimitaram na marcação que a gente tinha feito lá no início. Como a rádio é um procedimento local, é muito importante que a gente esteja na mesma posição que foi feita as marcações. Tanto que para isso a gente tem até um colchonetezinho que é moldado com o nosso corpo do jeito que a gente fica. No meu caso, fiquei igual uma bailarina, né? Com os 2 braços para cima, igual eu falei para vocês. Levemente inclinada. E eu tinha uma concepção, gente, totalmente equivocada da rádio. Vou contar para vocês, porque pode ser o pensamento de outras pessoas também. Eu imaginava que a área irradiada ficasse quente a pele. Eu imaginava isso. E a primeira coisa assim que eu fiz depois de terminar a primeira sessão de rádio foi colocar a mão. E tava tudo normal, a pele tava normal, não tava quente, não tava nada. A minha área irradiada, o meu caso particular, foi toda a região da mama, a lateral todinha aqui, tanto que eu tenho uma marquinha, essa área também e um pouquinho aqui atrás. Por isso que eu precisava ficar um pouquinho inclinada, né? Foram essas áreas as minhas e eu fiz 25 sessões. Todos os dias eu fazia, não tinha intervalo, né? Só sábados e domingos. E foi um processo até rápido, né? Comparando com a química, a gente tem histórico de meses. A radioterapia foi rápida. Gente, antes mesmo de começar a radioterapia, eu já iniciei os cuidados com a pele. Eu sou muito branquinha e eu sempre gostei de cuidar da minha pele com cremes de pele seca, porque eu achava que hidratava mais. Então eu sempre usei e depois da cirurgia eu passava também, só tinha cuidado de não passar na cicatriz
para a cicatriz ficar bem sequinha e cicatrizar rápido, né? Então eu passava todinha na região, mesmo porque minha pele ficou muito, muito roxa, então eu sempre passei bastante creme para tentar sumir um pouquinho dos hematomas. Aí, quando eu fiz essa avaliação médica, que a gente já soube a data que iria começar as rádios, eu comecei a usar a pomada que ele me passou, o médico da radioterapia tinha me prescrito, e eu já comecei a usar uns 10 dias antes. E aí eu usava, assim, várias vezes ao dia. Quando eu comecei a rádio, o que eu fazia? A gente tem que ir com a pele toda lavadinha, não pode ter resquício de creme, de perfume, de nada, porque eles falam que corre risco de queimar a pele. Então, eu ia para a rádio com a pele limpa e eu levava na bolsa a pomada. E eu passava lá mesmo, depois que terminava a rádio, eu passava. E aí eu chegava em casa e tirava o sutiã cirúrgico que eu ia e passava a pomada de novo. Ficava repetindo esse processo assim várias vezes ao dia. Eu fiz isso uns 15 primeiros dias. E o que eu estava sentindo? Que por mais que eu estava hidratando toda hora a minha pele, toda hora, eu senti uma coceira assim insana, principalmente nessa região. Muita coceira, porque a pele estava ficando ressecada, por mais que eu hidratasse. E aí eu comecei a usar uma outra pomada, também por indicação médica. Eu acho que eu tinha até feito um vídeo aqui uma vez para vocês mostrando a textura das duas pomadas. Aquela pomada bem oleosa que fica com a pele bem molhadinha, sabe? E eu achei que ajudou demais, porque toda aquela sensação de pele seca, eu acho que essa pomada tirou. E eu nem tô falando bem assim de pomada, eu só senti bem porque eu usei essa pomada. Tem várias no mercado que tem essa proposta mais oleosinha. Eu acho importante fazer, quem tiver a oportunidade, essa mescla de produtos. Claro, né, com orientação do médico de vocês, não saiam usando qualquer coisa, porque tem algumas que podem manchar a pele. Eu mesma, durante o tratamento, não usei perfume. Até hoje eu tenho receio de usar perfume, só passo perfume do lado de cá. Porque eu me lembro que na oportunidade da consulta o médico falou que não era para usar nada, e eu sempre ficava pensando, vai que tem algum resquíciozinho, então não usava. Um outro cuidado que eu tinha também era, eu sempre cobria a área. Eu tinha uma echarpe preta que eu colocava, deixava dentro do carro já. Ia para o hospital fazer a rádio, para qualquer lugar, eu colocava ela por cima para ter certeza que eu não estava recebendo nenhum raiozinho de sol. Porque durante o processo da rádio, a gente não pode tomar sol, porque eles falam que intensifica a área irradiada, então tem aquele risco temido de queimar a pele. Eu cuidava muito, eu tampava de todas as maneiras, não saía no sol de jeito nenhum. Até hoje, já tem uns 4 meses que eu terminei a rádio e eu deixo no carro uma blusa aquelas blusas que tem fator com proteção solar. Eu deixo, então coloco aqui em cima quando eu vou dirigir e tá tranquilo, assim, sabe? Sempre protegendo. Porque os médicos falam que até um ano depois da rádio é pra gente tomar cuidado com essa área irradiada. Passando os 15 primeiros dias, assim, aliás, as 15 primeiras sessões, eu tava sentindo a pele já vermelha, dá pra ver certinho que onde era a área irradiada, aqui na mama, na lateral, ficava vermelhinho, mas tirando a coceira não tinha mais nenhum sintoma na pele, eu não sentia mais nada. E aí eu comecei a hidratar com essa outra pomada que eu contei pra vocês. E eu me lembro que quando eu fiz a 23ª sessão, a minha pele ficou roxa. Ficou muito, assim, muito roxa.
e eu pensei que fosse sair. E só que eu tive sorte de ser essa 23ª numa sexta-feira. Então, assim, no final de semana, eu mergulhei dentro do vidro de creme. Eu passei muitas vezes creme, porque tentando hidratar para a pele não sair, para não descamar e tal. E aí deu uma melhorada no final de semana, depois na segunda-feira fiz de novo, na terça-feira fiz de novo, completei as 25 para encerrar. E aí a pele tava vermelha, tava coçando, e assim, a 24ª e a 25ª sessões deixaram a pele ainda mais vermelha. Mas não tinha nenhum indício que a pele ia começar a sair, nem nada. E quando foi a última sessão, a gente tem que passar pelo médico, né? E eu me lembro que eu fui feliz, falei, doutor, minha pele não saiu. E não vai sair, olha como ela tá boa, né? Embora esteja vermelhinha agora, eu só vou cuidar, não vai mais agredir com a rádio, né? Então eu pensava, agora só vai melhorar. E ele me falou, Natália, ao contrário, agora que vai piorar, não se assuste. E ele me falou que iria sair a pele. Eu falei, não é possível que vai sair, cuidei tanto. E sim, gente, saiu. Mas saiu, começou a sair uns 5 dias depois que eu terminei a rádio. Ela começou de forma bem sutil a descamar. As pessoas me perguntavam se estava ardendo por ter saído a pele, por estar saindo a pele. E não, gente, porque a cirurgia, a mastectomia, tira toda essa sensibilidade da região. Então, não ardia, não doía, não acontecia nada. Eu vou pôr uma foto aqui para vocês. Durante o tratamento, eu tava indo para lá. Dá para ver certinho a região aqui vermelhinha, ficou bem vermelho. E eu vou pôr uma foto do dia que começou a sair a pele. Esse processo de descamação, gente, durou, no meu caso, uma semana, e ele foi saindo assim de forma gradual. Saía um pouquinho, sem arder, sem doer, sem nada. Foi bem sutil. Nessa fase eu continuei usando os produtos, as pomadas que os médicos tinham indicado. Usava numa frequência ainda maior, porque eu queria que a pele se restabelecesse logo. Então usava bastante creme. E como foi a rádio em relação à prótese? Durante a rádio não aconteceu nada. Pouco tempo depois de terminar, eu passei pelo cirurgião para ele avaliar a prótese, estava tudo ok. E agora, com 6 meses de cirurgia, eu passei de novo. Não tive contratura, não tive não ficou encapsulado, que eles falam que sobe um pouquinho, né? Não aconteceu nada disso com a minha. O que aconteceu, segundo o médico, foi que essa prótese da mão esquerda ficou um pouquinho mais rígida do que a outra. Eu mesma nem tinha percebido, gente. É uma coisa que ficou bem sutil, esse efeito colateral aí, bem sutil mesmo, não incomoda. Gente, em relação eu não coloquei o expansor, eu já fiz a mastectomia, fiz a reconstrução imediata na mesma cirurgia, mesmo sabendo que eu ia passar por radioterapia. E vocês estão me perguntando assim, por que eu não coloquei expansor? E, gente, foi uma decisão minha como médico. O que ele me falou foi assim, e eu achei que fez todo sentido. Se eu fizesse a mastectomia e colocasse o expansor, eu ia passar por uma cirurgia e depois de, no mínimo, 1 ano para fazer a reconstrução. Por quê? Tem que esperar a pele recuperar da rádio. A gente não pode fazer cirurgia logo em seguida, porque senão a pele não tem cicatrização. E aí ele falou isso, eu já teria obrigatoriamente 2 cirurgias, a da mastectomia e a da reconstrução. E aí ele me falou, se eu optasse
por correr o risco, eu poderia fazer uma cirurgia só. Porque se tudo desse certo, a cirurgia da mastectomia com a reconstrução estaria suficiente, não precisaria passar mais para frente por uma nova cirurgia. E ele me alertou do risco, ele falou assim, se encapsular, se desse algum problema, eu ia ter que ficar com essa prótese 1 ano com esse problema, até a gente fazer uma cirurgia de correção, mas mesmo assim a gente optou em fazer, porque poderia ser que não acontecesse nada, então eu evitaria uma cirurgia futura, fora a questão assim psicológica e emocional, que ele teve muito cuidado comigo de falar que ele não queria me deixar sair da cirurgia sem a reconstrução. E como o expansor a gente vai enchendo aos poucos, a gente sai com aquela mama reta, né, sem volume. Então ele teve esse cuidado também de me propor a reconstrução imediata. Eu sabia, ele tinha me alertado que os riscos eram baixos, eram pequenos, era remota a possibilidade de dar problema na prótese, mas existia. Por fim, gente, vocês perguntaram por que eu tive que fazer a rádio se eu já tinha feito a mastectomia. Eu também tinha essa dúvida durante o tratamento, eu ficava pensando que se eu fizesse não teria um motivo para fazer a rádio. Mas a verdade, a explicação que eles me deram é que quando a gente fez os exames iniciais, já tinha detectado que eu tinha linfonodos na axila comprometidos com células de câncer. Então, eu teria que fazer o esvaziamento axilar e a mastectomia. Só que lembra que eu já contei para vocês que eu mudei o protocolo, eu fui fazer a quimioterapia? Com a quimioterapia, as células de câncer que tinham na axila sumiram. Então, eu não precisei fazer o esvaziamento axilar, nós tiramos só 3 linfonodos da axila de cada, né? Para fazer os exames, as biópsias, mas eu não precisei fazer o esvaziamento. Então, para não ser uma área que ia ficar sem tratamento, né? Tendo em vista que a rádio não... Aliás, a cirurgia não mexeu nessa área, a gente fez a radioterapia por conta disso também. Bom, gente, acho que eu já respondi todas as dúvidas que vocês me mandaram em relação à rádio. Espero que tenha esclarecido alguma coisa na mente de vocês. Espero que tenha também desmistificado essa questão daquele medo que a gente tem antes de começar a rádio, de queimar a pele. Gente, é bem tranquilo o processo, mesmo quando sai a pele. É bem tranquilo. Cada caso é um caso, né? Porque eu fiz que você também tem a recomendação, né? Ou a sua equipe que vai te avaliar. E eu tô falando isso porque, sim, vocês me mandam o protocolo de vocês no inbox perguntando se tá ok. E eu não sou a melhor pessoa para responder isso, gente. Confia na sua equipe médica. Se eles estão te propondo um tratamento, acredita que é o melhor que tem à disposição.